Então vamos lá. Conclusões do Salmo 119. O salmista está terminando o salmo e eu tenho a impressão de que ele está tirando algumas conclusões, chegando a algumas conclusões. Conclusões do salmo que também são conclusões para a nossa vida, porque todas as conclusões que eu vi aqui servem direitinho para a minha vida. Então veja bem, diz assim, Salmo 119, versículo 168. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão me socorrer, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te. Ajudem-me os teus juízos. Ando errante, como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Amém. Não feche a sua Bíblia, pois você sabe, eu não tenho uma mensagem, eu tenho um... Não, aí você me quebra, ué. Aí vai parecer que só tem meia dúzia aqui dentro. Eu não tenho uma mensagem, eu tenho um texto. E o texto é esse aí que nós acabamos de ler. Se você tem o texto aí na sua mão, ainda que seja versão diferente, como a versão do Salmo da Aninha aqui foi diferente da minha, mas a mensagem é a mesma. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega os seus problemas para Deus, porque Ele não vai fracassar em resolver. A mensagem é a mesma, ainda que mudem as palavras, ainda que mudem a organização das frases, é sempre a mensagem que nos importa, a mensagem. E aí você tendo o texto aí na sua mão, você vai acompanhando, para ver se o que eu estou falando realmente está batendo com o que está escrito aí, porque se não bater, por favor, esquece o que eu falei e fica com o que está escrito, porque aqui é que nem no cartório, vale o que está escrito. E esse texto, este livro, é muito mais importante do que qualquer mensagem, do que qualquer pregação, do que qualquer doutrina, do que qualquer conclusão que você possa tirar vinda de um homem. Então, lendo a Bíblia aí, a sua Bíblia que está na sua mão, você vai poder concluir comigo se realmente isso aqui é verdade ou não é. Então, a primeira conclusão está no verso 168. E a conclusão é assim: Deus conhece tudo que fazemos. Deus sabe todas as coisas. Existe um atributo de Deus que só Ele tem, por isso é um atributo incomunicável. Deus tem atributos comunicáveis, que Ele comunica conosco. O amor, por exemplo, é um atributo divino, mas que Ele comunica conosco. Temos capacidade de amar, porque Ele comunicou o amor dEle conosco. Temos capacidade de sermos criativos, porque a criação e a criatividade é um atributo de Deus que Ele comunicou conosco. Temos capacidade de perdoar, de ter compaixão, misericórdia, porque são atributos comunicáveis. Mas a onisciência é um atributo incomunicável de Deus. Onisciência significa ter ciência, saber todas as coisas. E não somente saber todas as coisas, como saber antes. Portanto, a presciência
também faz parte da onisciência de Deus. Deus sabe tudo. Deus sabe antes. E se você for um pouco reflexivo, se você for um pouco curioso, se você for um pouco questionador, a pergunta que surgiu na sua mente agora é a pergunta óbvia. Se Deus sabe tudo e sabe antes, por que não impediu que a chuva derrubasse o barraquinho da Dona Maria e ela morresse soterrada? Essa é a pergunta óbvia, que todos deveriam fazer. Se Deus sabe tudo e sabe antes, então por que acontecem coisas ruins? Se Deus sabe tudo e sabe antes, por que tanta injustiça? Deus sabia que o barraquinho da Dona Maria iria desabar? Sabia. Sabia antes de acontecer? Sabia. Ah, então esse Deus não deve ser muito bom, porque ele poderia ter evitado e não fez nada. Vou te apresentar uma outra perspectiva dessa mesma história. Deus criou o mundo. E deste mundo, a partir da matéria-prima dele, criou um ser à sua imagem, à sua semelhança. E este ser recebeu o nome de homem. Humanidade. Pois criou a mulher, macho e fêmea, os criou e deu-lhes a capacidade reprodutiva e deu-lhes uma ordem: povoai a terra. Já somos cerca de 8 bilhões. Pois bem, cena seguinte à criação do homem, da mulher, das orientações iniciais, Deus deu uma lei, e a lei era: não coma daquele fruto. Uma lei, uma única lei. Tem gente que diz: ah, mas é muito difícil ser santo, é impossível ir para o céu, porque ninguém é perfeito, porque não tem como obedecer todos os mandamentos, e se você começar a ler a Bíblia, você vai ver ali que no Éden tem um mandamento, aí depois lá com Moisés tem 10 mandamentos, e depois no deserto tem mais centenas de mandamentos. Impossível obedecer centenas de mandamentos. Não. O nosso problema com os mandamentos não são pela quantidade de mandamentos. O nosso problema é por causa da nossa rebeldia, a nossa desobediência. Porque no Éden havia somente um mandamento. E nós, e aí eu estou agora me colocando lá em Adão, porque a partir dele chegou em mim, então eu me incluo nesse problema, porque eu vivo esse problema por causa do que aconteceu lá. E todos estávamos lá em Adão, pecando junto. Um mandamento, uma ordem, uma lei, com a punição prévia: se comer, certamente morrerás. O cara sabe o que não pode fazer, ainda sabe a consequência se fizer, mesmo assim, fez. Próximo capítulo, Gênesis capítulo 4. No capítulo 3 eu aprendo um negócio muito importante. Porque no diálogo, quando Deus procura o ser humano e fala com o homem que ele comeu, ele não assume a culpa, ele diz: não, eu não. Quem comeu foi ela, a mulher que você me deu. Aí a mulher: eu não, foi a cobra, essa cobra miserável. Aí a cobra, né, não tinha ninguém para botar a culpa, falou: tá bom, foi eu mesmo, e aí? E aí é que os três sofrem o juízo. Ao homem Deus dá o juízo, à mulher o juízo, à cobra o juízo. Está lá escrito. Você vai trabalhar, você vai sentir dor e você vai rastejar. E fica esperto, porque essa mulher vai ganhar um menino e o menino vai esmagar a sua cabeça. Gênesis 3,15. Está conferindo aí, né, irmã? Então, veja bem.
Tem gente que olha para os nossos dias e fala: tá difícil, é muita injustiça, é muito problema, é muita violência, os dias estão maus, é muito, meu Deus, você viu o jornal de hoje? Você viu as notícias? Você viu isso? Você viu aquilo? Você viu a notícia lá de Linhares, de não sei, olha a capa do jornal, olha só, Jesus está voltando, não é possível, olha a capa, na capa da tribuna de hoje, pastor, olha aqui a matéria, um irmão matou o outro por causa de inveja. Eles começaram uma empresa e depois eles se dividiram. Aí um foi trabalhar num ramo, o outro foi trabalhar no outro. O ramo que um escolheu não deu muito certo, o ramo que o outro escolheu deu muito certo, e o irmão que deu errado ficou com inveja do irmão que deu certo, foi lá e deu uma facada no irmão, pastor. Só acredita nisso? Misericórdia, Jesus está voltando. Que mundo é esse? Um irmão matou o outro na facada por causa de inveja. Que história que eu estou contando? De Gênesis capítulo 4. Um irmão matou o outro na facada por causa de inveja. O mundo não está piorando, só mudou a tecnologia. O problema da injustiça, da rebeldia, do pecado continua sendo o mesmo. Desde Gênesis 3 até a volta de Cristo, seremos os mesmos seres humanos, rebeldes, pecadores, miseráveis, injustos. A pergunta correta a ser feita não é: onde estava Deus quando o barraco da Dona Maria desabou? A pergunta correta é: onde estava a igreja que permitiu que a Dona Maria morasse naquele barraquinho? Sendo que eu moro num apartamento aqui e tenho outro apartamento na beira da praia. Por que que eu não peguei a Dona Maria e botei para morar no meu apartamento lá, para ela não correr risco de vida? A culpa não é de Deus, a culpa é minha. Porque enquanto poucos têm muito, muitos não têm nada. E queremos culpar a Deus? E queremos questionar a Deus, que nos deu os recursos todos, que nos deu esse jardim lotado de recursos, e a gente está usando, e estamos poluindo o ar, e estamos poluindo as águas, e estamos aterrando as águas. Aí a gente quer reclamar, irmãos, da prefeitura de Vila Velha, a gente quer reclamar de Deus. Onde estava Deus que permitiu essa chuva, que alagou tudo aqui em volta? Eu não estou dizendo que não é responsabilidade deles fazer, eu estou dizendo da raiz do problema. A raiz do problema é que nós somos gananciosos, e um apartamento na beira da praia vale muito mais do que um apartamento em cima lá do morro. Então eu vou jogar terra em cima desse mangue, ainda que eu saiba que no futuro isso tudo vai alagar. Não importa, eu vou vender o apartamento no seco, não é na chuva. Eu construo o prédio, espero o dia seco. O dia que estiver seco, eu vendo o imóvel. Depois que chover, o cara vai ver: ih, rapaz, alagou tudo. Já era, eu já vendi. O custo de um imóvel na beira da praia e o custo de um imóvel lá em cima do morro é o mesmo. Só que o preço de venda é completamente diferente. Aí eu, ser humano, que sou ganancioso, onde que você acha que eu vou construir para vender? Lá em cima do morro? Ou aqui na beira da praia? Na beira da praia, porque o meu lucro vai ser maior. E o que vai acontecer? Vai alagar tudo quando chover. Porque ali não era lugar de construir. Mas nós queremos estar na beira da praia, porque nós queremos ser chiques, porque nós queremos ser top, nós queremos estar na beira, nós queremos ser os caras, e nós trabalhamos para isso, e trocamos uma vida inteira, perdemos a saúde para ganhar dinheiro, depois a gente perde o dinheiro para recuperar a saúde, só que aí é tarde demais, e a gente vai nessa ganância, nessa vaidade, comprando o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para mostrar para pessoas que a gente nem conhece, e aí a gente vai se encalacrando, se endividando, se arrombando de tudo que é lado, e depois quer culpar a Deus?
Às vezes, tentam colocar a culpa no diabo também. É que eu não gosto de dar muita moral para ele, mas às vezes acontece. Às vezes acontece. Às vezes as pessoas falam assim: pastor, tem que orar. Tem que orar porque, pastor, o diabo está furioso comigo, pastor. Minha irmã, o que foi? Não, pastor, porque o negócio está, ó. Meu nome está no SPC, no Serasa, e eu não consigo mais comprar nada, e eu não consigo crédito, não consigo fazer nada, minha vida está toda encalacrada, e problema, e depois do problema do dinheiro vem problema no relacionamento, e aí eu peguei o dinheiro emprestado com um cunhado, eu não paguei, agora já estou com problema na família, e aí eu vou, tá entendendo? Aí vai virando aquela bola de neve, aquela bola de neve, aquela bola de neve, e o cara tem a pachorra de virar para mim e falar que é o diabo que está furioso. Eu fico imaginando, irmãos, de coração aberto e peito rasgado, eu fico imaginando o diabo espiritualmente falando assim: não, eu não, esse aí não, Senhor, não, esse foi ele que pegou o cartão de crédito, foi ele que deu o cheque, foi ele que comprou o negócio, ele nem precisava, não, eu não, o Senhor conhece todas as coisas e sabe, esse aí eu não tenho nada a ver. Conclusões de um salmo. Qual é a primeira conclusão que eu chego, que o salmista está dizendo? Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos. Eu observo a tua palavra. Quando eu leio a Bíblia, eu percebo que a humanidade é a mesma, desde o Éden. O nosso problema continua sendo o nosso pecado. Porém, parte B do verso, na presença de Deus estão todos os nossos caminhos. Caminho nesse salmo significa estilo de vida. O que o salmista está dizendo é: quando eu observo a palavra, quando eu leio a Bíblia, eu vejo que nós somos vagabundo. Nós não prestamos mesmo não. A Bíblia é para mim como um espelho. Só que diante da Bíblia não dá para usar maquiagem, não dá para usar máscara, porque a Bíblia revela aquilo que de fato somos, em essência. E aí, chegamos a essa conclusão: eu não presto, eu não valho nada, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe os pensamentos ruins que eu tive. Deus sabe as coisas que eu maquinei, entendeu? Eu maquinei um negócio contra você. E aí eu espalhei, sem a sua ciência, um negócio contra você. Você não sabe. Você vai morrer sem saber. Você não vai entender nada. Daqui a pouco vai todo mundo começar a te tratar mal. Todo mundo virar a cara para você. Todo mundo ficar esquisito com você. Você não entende nada. Eu estou olhando e estou falando: ah, está dando certo. Meu plano maquiavélico. E você, tadinho, vai morrer sem saber o que aconteceu. Mas Ele viu. Ele sabe. E uma hora, diz a Bíblia, assim que eu morrer, serei obrigado a comparecer diante dele. E ele vai puxar um... O que é isso aqui? Está lá em Apocalipse. Eu não interpreto isso como literal, não. Para mim é um símbolo. Para mim a verdade expressa nessa figura é o quê? Deus conhece todas as coisas. E diante dele não dá para enganar. Então é dado ao homem morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Puf! Fechou o olho aqui, abre lá. E lá, meu amigo, não tem roupa, não tem maquiagem, não tem como esconder, não tem máscara, não tem nada. É a sua essência, porque o seu corpo, onde você passa a maquiagem, está dentro do caixão aqui, ó. Onde você coloca a máscara, está dentro do caixão. Então quando você bater lá, não tem como botar máscara, nem maquiagem, nem roupa e nem como esconder. Por quê? Porque está aqui o que você esconde. Aí chegou lá, tem! Como é que é o negócio mesmo? E aí, ó, diz o livro de Apocalipse, que Deus vai mandar um anjo trazer um rolo, e vai abrir o rolo,
das nossas vidas. E vai falar: e aí, meu camarada? Eu te criei, comuniquei atributos com você, te dei tudo que você precisava para viver na minha presença, para crer no meu plano, no meu filho e na redenção que eu preparei para você. Você teve todas as oportunidades, você, por sua livre e espontânea vontade, não aceitou, não quis, e agora você está aqui e eu tenho esse rolo aqui, ó. E eu preciso julgar. E agora? O que é que você tem em sua defesa? Todos os pensamentos. Imagina, irmãos. Imagina se. Isso é, quando afirma isso com certeza categórica, isso é teologia do medo, entendeu? Não estou aqui como profeta do caos, não. É só uma viagem. Imagina se, lá quando chegarmos no céu, tivesse um data show desse assim, ó. Você já entendeu, né? Aí você, pum, capotou aqui embaixo. E tchuf, chegou lá em cima. Quando você chega lá, tem lá uma mesa e tal, e aí você... E aí tem um telão desse aí, ó. Tchuf. E aí, ó, bem-vindo. Tudo bem, seu Manu Mesa Barba? Ai, meu Deus. Todo mundo fala isso mesmo. Posso começar? Começar o quê, Deus? Projetar aqui os seus problemas, pelo que você vai ser julgado. Ai, meu Deus, mas é o que o senhor vai passar aí? Não, só um minuto. Aí dá o play. Tum. Tudo que pensou, tudo que falou, tudo que desejou e tudo que fez. Fala a verdade. Você acha que se chegar lá e acontecer isso, você está de boa? Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo. Aí, se você for um pouco curioso, se você for um pouco reflexivo e um pouco questionador, agora você deveria fazer uma outra pergunta óbvia. Qual é a pergunta? Então ninguém vai entrar lá, porque no data show só vai passar coisa ruim. Tá todo mundo lascado. E a minha resposta para você é: bingo, você acertou. Tamo tudo lascado. Porém, uma segunda conclusão. Verso 169. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Dá-me entendimento, segundo a tua palavra. Ou seja, existe um jeito sim, porque nós podemos ter entendimento através da revelação de Deus, e podemos constranger-nos, podemos arrepender-nos, podemos chegar à conclusão de que eu não presto. O culpado pela morte da Dona Maria não foi nem Deus e nem o diabo, foi eu. E aí isso me leva a suplicar a Deus: Senhor, então dá um jeito na minha situação. O que é que eu faço para deixar de ser ruim? Para deixar de ser rebelde? Para deixar de ser egoísta? Para deixar de ser vaidoso? Existe um jeito, Senhor? Terceira conclusão, 170. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me, segundo a tua palavra. Eu estou te pedindo, eu estou te implorando. Me livra dessa. Tem jeito de me salvar? Porque a minha situação não é boa, não é bonita. Eu sou mal, reconheço meu egoísmo, meu pecado, minha rebeldia. Reconheço que penso, falo e faço muita coisa que desagrada ao Senhor. Portanto, Deus sabe tudo. Nós podemos clamar a Ele, pedir coisas para Ele. Ele pode
segundo a nossa petição, nos livrar, segundo a palavra dEle. E diz, em quarto lugar, verso 171, profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. Eu posso, mesmo nessa situação, já concluí que Deus sabe tudo a meu respeito, já concluí que eu posso pedir coisa para Ele, que Ele tem condição de me livrar, então agora eu vou usar minha boca para fazer alguma coisa que presta. Já que eu deixei durante todo esse tempo que a minha boca fosse usada para coisa que não presta, então agora eu vou usar a minha boca para algo que presta, vou usar para louvar a Deus. Vou louvar a Deus com os meus lábios. E aí a quinta, a minha língua celebre a tua lei, pois os teus mandamentos são justiça. Aí agora eu começo a usar os meus lábios, que eram usados só para as coisas erradas e ruins, eu começo agora a usar para o louvor do Senhor e para falar da lei do Senhor. Agora eu me interesso que nos meus lábios tenha também o conteúdo da lei de Deus, da palavra de Deus. E aí, depois que Deus sabe tudo a meu respeito, depois que a minha súplica é atendida pelo Senhor, depois que Ele me livra segundo a palavra dEle, eu começo a louvar a Ele e começo a celebrar na lei dEle, e aí eu começo então a sentir que Deus está me socorrendo, me tirando daquela situação, daquele peso, daquela sensação de escravidão, de que eu não consigo fazer o que é certo. Como disse o apóstolo Paulo, o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Senhor, me socorre, pois eu escolhi os teus preceitos. E aí no verso 174, suspiro, Senhor, pela tua salvação. Ô, gente, eu posso estar viajando na maionese, mas eu quero crer que eu estou viajando no texto. Eu estou percebendo aqui a dinâmica da ação e redenção de Deus na vida de uma pessoa. A pessoa se conscientiza e conclui que Deus sabe tudo dela, e é juiz, vai julgar. A pessoa se conscientiza de que ela pode chegar até Deus por uma súplica, por um pedido, por um clamor. A pessoa se conscientiza de que os pedidos dela podem ser atendidos por Deus, que Deus pode receber o louvor dos lábios dela, que Deus pode ter a sua lei celebrada na vida dela, e que Deus pode socorrê-la pelo simples fato dela ter escolhido os preceitos de Deus. E isso leva a pessoa, no 174, a suspirar, a desejar a salvação que Deus oferece. E aí o 175 diz: viva a minha alma. Que eu possa ter vida, mas não vida física. Ele não diz, viva o meu corpo. Ele não quer vida física, ele diz, viva a minha alma. Ele quer vida espiritual, porque às vezes a nossa vida física está muito boa. A gente não tem uma enfermidade muito séria, muito grave. A gente tem condição de comer o que quer, vestir o que quer, de dar um passeio, pelo menos uma vez por ano, um passeio bom. A gente tem condição, e nós somos muito privilegiados de estar aqui na beira da praia. A gente vê o sol nascendo, a gente vê o sol se pondo aqui, e é a coisa mais linda ao nosso redor, e a gente come uma batata frita ali na beira da praia, toma uma água de coco depois de dar uma corridinha, já é uma sensação maravilhosa. Nós temos condição de ter uma vida física muito boa, o dinheiro nos proporciona isso, uma boa profissão, um bom emprego, um bom salário, uma boa casa, um bom carro,
uma boa esposa, bons filhos, está tudo certo, mas quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, a gente sabe que diante de Deus, Ele conhece tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, e diante dEle eu não consigo me sentir apto a entrar no céu, porque uma vez que eu sei que Ele sabe tudo a meu respeito, eu que tenho consciência dos meus atos, eu entendo então que Ele tem motivo de sobra para me condenar. Por isso que eu peço, viva a minha alma. Eu posso ter uma vida boa fisicamente falando, mas às vezes lá dentro, lá na alma, não há felicidade, não há plenitude, não há alegria, não há celebração. E a gente sente e conclui que precisa de algo a mais. A gente sente aquele vazio, e alguém já disse que o vazio que todo ser humano sente tem o tamanho de Deus, porque só Deus pode preencher o vazio de um ser humano. E a conclusão final que o salmista, e eu chego junto com o salmista, é que nós andamos errantes, todos nós somos como ovelhas desgarradas, porque desde o Éden, desde que o pecado entrou na história da humanidade, o ser humano se desgarrou de Deus, o ser humano foi separado de Deus, o ser humano agora morreu, porque o salário do pecado é a morte, é a separação. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Portanto, o salmista diz assim: Senhor, eu ando errante, eu sou como uma ovelha desgarrada. E aí ele fala assim: procura o teu servo. Olha que lindo. Ele não está falando que ele vai procurar a Deus. Ele não está falando, procuro a ti, Senhor. Ele fala, procura o teu servo. Ele está pedindo para Deus, me procura. Venha ao meu encontro. Venha até mim. O Senhor está me vendo aqui? Porque o salmista reconhece, como ele já disse na parte A do versículo, gente, a Bíblia é linda demais, é só ler e prestar atenção. Ele já disse na parte A, eu sou uma ovelha. Ovelha não vai atrás do pastor. Depois que ela desgarra do rebanho, já era. Se o pastor não for atrás, não volta para o rebanho não. Não volta porque um lobo pega, não volta porque um ladrão pega, não volta porque cai num buraco e quebra a perna, não volta porque não cheira bem, não ouve bem, não tem capacidades sensoriais boas. Então, e o salmista está dizendo, eu sou como uma ovelha desgarrada. Se Deus não vier atrás de mim, já era. E lá em João capítulo 15, Jesus diz para os discípulos, não foram vocês que vieram atrás de mim. Eu fui atrás de vocês. Os caras estavam lá pescando, e Jesus chegou. Ei, o que vocês estão fazendo aí? Não, nós estamos pescando. Gosta de pescar? Gosto. A gente vive disso. A gente mora aqui, ó, na Galileia. Mar da Galileia é o quintal da nossa casa. Daqui a gente tira o sustento. A gente pega peixe, a gente come peixe, a gente vende peixe, a gente troca peixe por bicho, peixe por mesa, por cadeira, troca peixe por casa, troca peixe por roupa. É daqui que sai nosso sustento, a gente vive disso. Sabe aquele cara que você pergunta assim, você entende desse negócio? Ele fala, eu mexo com isso. Eu mexo com isso. Eu fico imaginando Jesus perguntando para os caras, vocês gostam de pescar? Eu mexo com isso. Aí Jesus, então, quero ensinar um negócio para vocês. Pescar homens. Aí os caras, aí não, a gente sabe mesmo é pescar peixe. Então venha comigo que eu vou ensinar vocês a pescar homens. E os caras vão. Aí o cara está lá sentado na mesa cobrando impostos. Aí Jesus chega, o que você está arrumando aí? Não, estou cobrando imposto aqui do pessoal, tal. Rapaz, você sabe que seu filme está queimado, né? Porque o povo
odeia pagar imposto. Está vendo como é que só muda a tecnologia? A mesma coisa. O povo odeia pagar imposto. E o povo tem a tendência de não gostar dos caras que são agentes do governo para cobrar imposto da gente. Então seu filme está bem queimado. Você vai fazer o que da vida? Fazer o que, né? É o único emprego que eu arrumei. O povo não gosta de mim não, me chama de publicano, e fala que eu sou um traidor da pátria, e que eu estou ajudando o Império Romano a tomar dinheiro deles, mas é de onde eu tiro o meu sustento. Então, você quer largar isso aí? Rapaz, meu sonho é largar isso aqui, mas eu não sei fazer outra coisa da vida. Eu vou viver do quê? Vem comigo. Vem comigo, eu vou te dar vida. Não só uma vida simples, mas uma vida abundante. Eu não vou sustentar não só o seu corpo, como também vou sustentar a sua alma. E vindo atrás de mim, você vai viver eternamente, e vai viver bem. Aí o cara, opa, agora, e foi. E assim sucessivamente. Por isso, quando Jesus está com todos reunidos, ele fala, eu sou um pé de uva, vocês são os galhos do pé de uva, e vocês têm que dar fruto, porque se não der fruto, não tem conversa. E aí talvez os caras deviam se sentir menos do que era, menos capazes. E aí Jesus fala, olha, vocês não me escolheram não, fui eu que escolhi vocês. Eu fui atrás de cada um de vocês. Então, vão e dê fruto, e que o fruto de vocês permaneça. E eu estarei com vocês. Estamos juntos. Então o salmista está concluindo aqui uma verdade eterna. Todo ser humano, depois de Gênesis 3, é uma ovelha desgarrada diante do pastor do universo. Só tem uma solução para essa ovelha desgarrada: que Deus o procure, ou a procure como ovelha desgarrada. Porque, diz ele, não esqueço dos teus mandamentos. O verbo esquecer aqui acendeu uma luz na minha mente. E eu pensei o seguinte: na cultura desse salmista, na cultura do salmista, era proibido esquecer os mandamentos de Deus. Eles decoravam, eles citavam de cor. Desde a pequena infância, todo judeu sabe a Torá de cor. Não pode esquecer. Eles amarram fita no braço com um versículo, eles botam na testa, eles penduram nas portas, eles dão um jeito, mas eles não podem esquecer. Porque é considerado uma blasfêmia, uma profanação contra Deus, esquecer um dos seus mandamentos. E aí ele diz: Senhor, eu sou uma ovelha desgarrada, vem me procurar, vem atrás de mim, porque pelo menos uma coisa eu sei e eu faço, eu não me esqueço dos teus mandamentos. E aí o verbo esquecer aqui me sugere que, se o ser humano, miserável, pecador, desgarrado, perdido, errante nas trevas de suas decisões, não se esquece da palavra de Deus, como poderia Deus se esquecer de suas ovelhas, de suas criaturas, de sua imagem e semelhança, daquele ser humano que Ele criou para o louvor de sua glória? Se eu não esqueço, como pode Ele esquecer de mim? Ele não esquece. Ele não esquece. Em algumas traduções, alguns versículos da Bíblia dizem a seguinte frase: e o Senhor se lembrou. E o Senhor se lembrou deles. E o Senhor se lembrou de seu povo. E o Senhor se lembrou. E aí alguns perspicazes fazem a pergunta óbvia: se o Deus se lembrou, então Deus pode esquecer? Perguntas boas de serem feitas.
principalmente quando são feitas na classe de batismo. Não tem alegria maior no meu coração quando uma pergunta dessa é feita, porque nos abre a oportunidade de ensinar com substância, para tirar dúvidas e gerar conclusões. Porque o que tem de crente sem conclusões, sem convicções, cheios de dúvidas, e vão empurrando a vida cristã com a barriga, sem conclusões. Por isso, o salmista concluiu dessa forma, apresentando a nossa vida virada do avesso, concluindo que Deus sabe de tudo, mas Ele também pode ouvir nossa súplica, Ele pode nos livrar, Ele pode nos socorrer, Ele pode receber o louvor dos nossos lábios, e Ele pode nos achar como ovelhas perdidas, Ele pode ir atrás de nós, e Ele pode, usando a linguagem bíblica antropopática, Ele pode se lembrar de nós. Você sabe o que é antropopatismo? É de comer ou de passar no cabelo? Antropo é homem, é ser humano, antropos, no grego. Patia, aí vem de patos, que é sintomas no grego, sentimentos. Por isso que a patologia é a ciência, a doutrina que estuda os sintomas. E aí a gente fala que patologia é a ciência das doenças. Não, não é das doenças, é dos sintomas das doenças. Porque pelo sintoma, chega-se um diagnóstico. Simpatia, no mesmo sentimento. Então, antropopatia é atribuir sentimentos humanos a Deus. Existe também o antropomorfismo, atribuir formas humanas a Deus. Quando a Bíblia diz, o braço do Senhor está estendido, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus tem braço? Deus tem olhos? Não. O que é que a Bíblia está querendo dizer? Que Deus está disposto a ajudar, que Deus está vendo todas as coisas. Aí numa linguagem antropomórfica, o escritor da Bíblia coloca, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Mas a mensagem que está sendo passada é, Deus está vendo tudo, hein? Não é literal, não quer dizer que Ele tem olhos, é antropomorfismo. Então quando a Bíblia diz, e o Senhor se lembrou, é porque o escritor está atribuindo a Deus um sentimento humano. O escritor humano da Bíblia, ele se esquece. E quando ele olha para uma pessoa e tem o desejo de ajudar essa pessoa, de socorrer essa pessoa, de ir atrás dessa pessoa, ele diz, eu me lembrei de você. Então ele fala, deve ser assim que acontece com Deus. Aí ele coloca, Deus se lembrou. Aí tem uma turma que olha isso e fala, então eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por seres humanos. Então você não pode acreditar em livro nenhum, porque todos os livros foram escritos por seres humanos. Ou os livros que você acredita foram escritos por macacos, por ETs, por peixes. Então não dá para acreditar em nada que está escrito, porque tudo que está escrito foi escrito por seres humanos. O ser humano é limitado. O vocabulário nosso é limitado para expressar um Deus que é eterno e infinito, irmãos. Por isso que às vezes a Bíblia, como texto escrito, se vale de alguns recursos, se vale de figuras de linguagens, se vale de diferentes tipos de texto. Tem textos que são narrativos, tem textos que são poéticos, proféticos, epistolares, textos legais, não legal de ser legal, mas legal de ser textos de lei, de colocar leis no papel. Cada texto desse precisa ser abordado de um jeito diferente, precisa ser interpretado de uma maneira específica. Dá muito trabalho, tem que estudar demais, e as ferramentas para ajudar são caras. Agora com a tecnologia, a internet, os PDF e os piratas de plantão, tem ficado mais fácil, mas é complicado.
que eu quero que você entenda, o que eu quero que você conclua com este salmo e com a leitura final desse salmo, é que Deus sabe tudo da sua vida. Todos os seus caminhos estão diante de Deus. Sabe aquele negócio que você fez, que ninguém viu? Deus viu. Sabe aquele negócio que você falou que ninguém sabe? Deus sabe. Sabe aquele negócio que você pensou, que ninguém faz ideia? Deus faz ideia. Você precisa concluir isso como verdade. Verdade, isso é verdade. Em segundo lugar, você precisa concluir que Deus, mesmo sabendo de tudo, está disposto a ouvir sua súplica, a ouvir seu clamor, a te livrar e te socorrer dessa situação. E para encerrar, se você se sente como ovelha desgarrada, Deus se lembra de você. Ele pode ir atrás de você. Ele pode procurar você. Não importa o deserto em que você se meteu, não importa o abismo onde você caiu, não importa o buraco onde você se escondeu. Disse um outro salmista: se eu subir no mais alto céu e sentar na mais alta estrela, lá eu dou de cara com Deus. Se eu pular no mar e for no mais profundo do oceano, lá eu estou face a face com Deus. Não tem como esconder do Senhor, porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo, sabe antes, mas Ele também é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, se houver necessidade. E agora, Ele está sentado no seu trono de glória, mas também está aí, dentro de você, sussurrando com uma doce voz, dizendo: chegue à conclusão de que eu sei de tudo, eu posso te socorrer, então permita que eu te procure para te trazer para o meu rebanho e te transformar numa ovelha minha. Tem alguém aqui nessa noite que quer falar a mesma coisa que o salmista falou? Senhor, me procura, eu estou aqui, se lembra de mim, eu estou aqui. Venha me achar, venha me socorrer, venha me livrar, escuta minha súplica. O Senhor sabe de todas as coisas, portanto o Senhor sabe o quanto eu preciso do Senhor. Tem alguém que chegou a essa conclusão? Só me mostra a palma da sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe. Só me mostra a palma da sua mão. Deus abençoe, aleluia, louvado seja Deus. Que conclusão maravilhosa de chegar, gente. Que conclusão maravilhosa. Deus sabe tudo. Eu não presto, mas eu não estou esquecido por Ele. Ele me trouxe aqui nesta noite para me falar essas verdades, para jogar essas verdades na minha cara e me fazer me humilhar, me arrepender e reconhecer que, como ovelha desgarrada, eu preciso de um pastor, e não há pastor melhor do que o pastor de Israel. O Senhor é o meu pastor. Você precisa declarar isso, meu irmão. Nada me faltará. Você precisa concluir isso na sua vida. Ele me leva aos pastos verdes, Ele me leva às águas tranquilas, Ele sustenta a minha vida por amor ao nome dEle, Ele não me abandona. Ainda que eu passe por um vale tão escuro quanto a morte, tão perigoso que eu possa morrer, Ele não me abandona, pois a sua vara e o seu cajado estão sempre me consolando. Ele prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, você precisa concluir isso, meu irmão. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E por causa desta bondade, e por causa dessa misericórdia, que juntas se traduzem na graça de Deus, por causa desta graça, habitarei
na presença de Deus por toda a eternidade.